Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Este é o nosso terceiro estudo da série Como Compreender as Escrituras. Lembrando que este tema temos trabalhado como interpretar a Bíblia, como interpretar também as profecias. E a última lição desta série falamos da cadeia bíblica, você se lembra da tabela? Eu apresentei como interpretarmos as palavras-chave do livro do Apocalipse. Por exemplo, mulher significa igreja, animal representa reino. Se lembra disso? Você quer aprender mais um pouco? Então, vem comigo! Antes de abrirmos também a palavra de Deus, eu lembro a você para deixar aí o seu like, faça também a sua inscrição, ative o sininho para que você possa receber notificações do nosso canal. Toda vez que você deixa aí o seu joinha, sabe o que significa? O YouTube entende que é interessante e ele mesmo ajuda a compartilhar esta mensagem, tá bom? Então eu conto com você. O livro do Apocalipse, capítulo 1. E eu quero ler o verso 9 novamente com vocês, pois foi aqui que nós iniciamos a nossa interpretação profética. Apocalipse capítulo 1, no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João estava preso na ilha de Patmos. E ele explica por que ele estava preso. Por causa da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia e do testemunho de Jesus. João estava pregando próximo a Roma, e isso incomodou um imperador chamado Tito Flávio Domiciano. Ele nasceu no dia 24 de outubro do ano 51 depois de Cristo, e ele foi morto no dia 18 de setembro de 96. Ele era conhecido como Domiciano. Foi imperador romano de 14 de setembro do ano 81 até o ano da sua morte, ano 96, e pregam e dizem que ele morre no dia 18 de setembro. Esse homem, ele exigiu que todos acendessem incenso para que ele pudesse ser adorado, e João recusou. E ele então foi condenado a ser morto num caldeirão de óleo fervente. João foi colocado dentro daquele caldeirão e não morreu. Ele louvava o nome de Deus de dentro daquele local. E como ele não morria, Domiciano então o exila na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele declara por que estava preso. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava a respeito de Jesus Cristo. Ok? Na ilha de Patmos então ele recebe uma ordem de Deus. A ordem está no verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. João, então, agora, ele recebe uma ordem de Cristo. Olha, João, do jeito que você vê, escreva. Seja fidedigno à visão. E João assim o fez. Este livro, ele tem várias simbologias e nós estudamos na semana passada como interpretá-las. Por isso que eu disse, deverzinho de casa, se lembram? Decorar a tabela profética. João, quando ele tem as visões, todas elas têm significados, ok? E esses significados têm que ser e devem ser usados dentro da palavra de Deus, a Bíblia. Amigo, toda interpretação bíblica precisa ser interpretada biblicamente. Veja o que Lucas, capítulo 24, tem a nos dizer. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Percebem? O método de Cristo era usar Bíblia, somente Bíblia. Lembra que Satanás usou a Bíblia para tentar fazer Cristo tropeçar? E como Cristo refutou? Usando a palavra dentro do seu contexto. Satanás, ele fala a respeito do pão
tirando do contexto de Deuteronômio, no capítulo 8, e Cristo o coloca dentro do seu contexto, que não só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Porque o texto precisa estar dentro do seu contexto. Tem até um ditado por aí que diz que texto fora de contexto é um pretexto. Então já entendemos que o método de Cristo de estudar a Bíblia era usando toda a Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. E isso não pode ser diferente com o livro profético, ok? Então, quando olhamos para o livro profético, eu tenho que respondê-lo usando a Bíblia. O livro do Apocalipse, ele recorre toda a Bíblia. Do livro de Gênesis até a carta de Judas, que é o penúltimo livro, encontramos respostas para o livro do Apocalipse. Tá ok? Então você precisa recorrer à Bíblia, buscar paralelos, buscar informações a respeito do texto para entendê-lo. Então João escreve do jeito que vê. Capítulo 1, no verso 11 do livro do Apocalipse. Um outro detalhe também, retomando aí os nossos olhos para este livro, João, quando ele tem as visões, é chamada de profecias progressivas. O que são profecias progressivas? Elas vão se auto-explicando. É como se fosse um crescimento gradual, ok? Por exemplo, as 7 igrejas, elas fazem um paralelo com os 7 selos, ok? Então você tem as 7 igrejas, você tem os 7 selos, que aí é dividido entre os 4 cavaleiros, ok? As visões que João tem, mas na realidade são visões progressivas. É como se Deus, pouco a pouco, fosse abrindo o leque para que João entendesse, e claro, eu e você também pudéssemos entender. Tudo bem? E eu quero, então, hoje, começar estudando com vocês os selos. Depois vamos estudar sobre a igreja, como interpretá-las, ok? Por que Cristo recorreu às 7 igrejas da Ásia Menor? Qual é o significado para mim, para você, espiritualmente, olhando para as 7 igrejas? Mas eu quero trabalhar com você dentro do contexto dos 7 selos do Apocalipse. Combinado? Vamos lá então. Capítulo 6, a partir do verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi, então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O verso 1 começa dizendo que o Cordeiro abriu um dos 7 selos. A primeira pergunta é: abriu que livro? O capítulo 4 e o capítulo 5, eles fazem um paralelo, que é a entronização de Cristo no local santíssimo. E João tem uma visão de Deus assentado num trono, está no capítulo 5, segurando um livro em suas mãos, fechado por dentro e por fora com 7 selos. O verso 2, ele ouve então um anjo forte dizendo: quem é poderoso para abrir este livro e desatar-lhes os seus selos? João então percebe que não há ninguém digno, nem na terra nem no céu, para abrir este livro. E aí o verso 4, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas no verso 5, um anjo diz para ele, e aqui nós temos 2 traduções. Algumas traduções colocam anjo, outras colocam ancião. O fato é que um desses 2 seres aproxima-se de João, e eles então disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É Cristo. Ele é o único digno de tomar este livro e de abrir os seus selos. E por que Cristo é o único digno? Olha o que diz o verso 9: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Percebeu por que ele é o único digno? Porque ele comprou esse direito na cruz do Calvário com o próprio sangue dele.
É por isso que Paulo e Pedro falam que não fomos comprados por prata e por ouro. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando ele morre na cruz, ele nos compra. Mas como assim, pastor? Ele nos comprou? Não fomos criados por ele? Não pertencemos a ele? Verdade, fomos criados por ele. Mas o pecado nos separou de Deus. E foi necessário que Cristo morresse na cruz para pagar o preço por essa separação. É Cristo que nos une ao Pai novamente. É por isso que em João 14, verso 6, ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. O único acesso ao céu é Cristo Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, no verso 12. Não temos condições nenhuma de chegarmos aos céus, de chegarmos ao Pai, sem Jesus Cristo. É Ele que paga o preço. Era eu e você que deveríamos morrer na cruz, mas Ele morreu em nosso lugar. E Ele comprou esse direito para que eu e você pudéssemos estar com Ele a eternidade da eternidade. Amém? Então Ele é o único digno de abrir este livro. E aí o capítulo 6, então, o verso 1 e o verso 2, já fizemos a leitura dele. Nós encontramos então o Cordeiro. Lembra da tabelinha profética? João 1, verso 29, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele abre o primeiro selo. O que é, na realidade, esses 7 selos? Sabe o que são? Os 7 selos, na realidade, é o desfecho da história humana. É Deus abrindo o leque e mostrando o que estaria acontecendo no fim dos tempos. Então, por exemplo, o verso 1 e o verso 2 fala da primeira era, conhecida como a Era do Cavalo Branco. A Era do Cavalo Branco começa no ano 27 e vai até o ano 100. O que temos aí do ano 27 até o ano 100? O ano 27 nós temos o batismo de Jesus Cristo. O cavalo branco, ele começa com Cristo, dando início à Era Apostólica. E o título desta igreja, que faz paralelo à igreja de Éfeso, que significa pureza ou doçura, é justamente porque a igreja dá início com Cristo. E o que Cristo faz? Mateus capítulo 3, verso 13, ele é batizado. Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto para ter uma comunhão com o Pai. Logo depois, ele chama Pedro, ele chama André, ele chama Tiago e João. Depois você tem Mateus também sendo chamado. E Cristo então agora começa a preparar 12 homens para dar continuidade à sua obra aqui nessa terra. E o texto é bem claro em dizer que onde Cristo passava, havia curas, havia ressurreições, havia libertações, porque esta igreja tinha um tema: vencendo para vencer. O tema do cavalo branco significa pureza. Branco em profecia está relacionado com pureza. E por que pureza? Porque Cristo estava dando início à sã doutrina. A igreja ela teria os seus problemas, a igreja teria suas dificuldades, é claro. A igreja teria pecados com homens, sim. Mas ela começa com alguém que não tem pecado. Ela começa com alguém que é puro. E durante 3 anos e meio, Jesus Cristo pregava, as pessoas se convertiam, mas é bem verdade que no ministério de Cristo você não encontra batismos em massa. Você tem Cristo fazendo uma grande conferência, que é o Sermão do Monte, que cobre Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você sabia que Mateus capítulo 5, 6 e 7 foram na realidade uma pregação de 3 meses de Jesus Cristo? Cristo não pregou o Sermão do Monte um dia apenas. Foram 3 meses de pregações, 90 dias. E dentro desses 90 dias, Jesus separou os 12. Um outro detalhe, Jesus chama os 12 em Mateus capítulo 10 e agora os divide em 6 duplas missionárias. E ele dá uma ordem para eles. Descem e pregue somente para judeus. Interessante. Por que eles deveriam pregar unicamente para judeus? Judeu pregando para judeus. Para que eles pudessem receber a Cristo como Messias. Para que eles pudessem entender que Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. Talvez você indague, mas pastor, então ele esquece de samaritanos, ele esquece de outras regiões, ele se preocupa apenas com a Judéia? Não.
Lucas capítulo 10, ele separa os 70, lembram? Ele separa os 70 e divide eles em 35 duplas missionárias. E qual é a ordem que ele dá para essas 35 duplas missionárias? Desçam e preguem para os gentios. Olha, você tem os discípulos pregando para judeus. E você tem agora os gentios pregando para os gentios. Você tem 70 homens que foram separados em 35 duplas missionárias para que os gentios também pudessem ouvir a palavra de Deus. Aí Cristo morre. Você não ouve falar de grandes batismos no ministério de Cristo. Mas, 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus, os discípulos estavam na sinagoga, os discípulos estavam no cenáculo, orando a Deus, pedindo que Deus derramasse o Espírito Santo sobre eles. Dentro do período dos 10 dias, eles confessaram a incredulidade deles. Dentro do período de 10 dias, tiraram as diferenças que haviam entre eles. Dentro desses 10 dias, eles clamaram a Deus: Senhor, concede-nos poder. Pense comigo. Não é a hora de clamarmos a Deus por esse poder? Não é a hora de tirarmos as nossas diferenças? Não é a hora de orarmos a Deus pedindo: Senhor, tira do meu coração a incredulidade? Quando eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Pedro faz o seu primeiro sermão. Mais de 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Depois Pedro prega novamente, aí você tem agora uma soma de 5.000 e vai aumentando e Lucas perde a conta, já não é possível mais contar. Sabe por quê? Porque a igreja do cavalo branco, ela tinha um tema: vencendo para vencer. Vencendo para vencer. O período do cavalo branco começa no ano 27, com o batismo de Cristo. É interrompido com a sua morte, mas logo agora vem os discípulos dando continuidade após a ressurreição e ascensão de Cristo e o dia de Pentecostes. A igreja então agora começa a crescer, ela começa na Judéia, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Sabe qual é a boa notícia? O cavalo branco, ele foi aberto, o selo dele, mas não foi fechado. Isso significa que essa igreja tem um tema: vencendo para vencer. No próximo estudo, vamos estudar sobre o segundo selo, o cavalo vermelho. Gostaria de aprender? Te aguardo então, quinta-feira. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de estudá-la. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que o Senhor também possa nos salvar para o Teu reino, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.